Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a questão dos sentimentos que envolve o cônjuge na hora de voltar para casa. É muito importante que você entenda como ocorrem esses sentimentos e que você ore pelos sentimentos do seu esposo. Muitas vezes a gente ora por libertação, por restauração, por transformação da vida do cônjuge, mas a gente esquece de orar sobre os sentimentos e é muito importante nós orarmos sobre isso. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos com o maior número possível de pessoas, que você curta os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e confirmar ali se o seu sininho de notificação está ativado. Muitas vezes ele acaba sendo desativado. Então confere lá, todas as vezes confere lá, confirma se está ativado, tá bom? Deixe ali também o seu comentário, vai ser bacana ver o que você achou do vídeo, o que você gostou do vídeo, o que você entendeu, o que você deixou de entender. É importante também o seu comentário. A gente procura responder um ou outro, nem sempre dá tempo de responder todos, mas um ou outro a gente acaba respondendo. Bom, vamos então falar sobre os sentimentos do cônjuge quando ele está para voltar. Eu separei aqui 4 sentimentos, existem mais, tá? Mas os principais, os 4 principais são orgulho, vergonha, insegurança e medo do débito. Eu vou explicar esse medo do débito já já. Mas a primeira coisa é com relação ao orgulho. Querido, uma das coisas que mais dificulta o cônjuge voltar para casa é a questão do orgulho. Ele se sente superior, ainda se sente superior e incapaz de apesar de ter reconhecido o erro, incapaz de voltar para casa por conta do orgulho. Aquela questão de se autopreservar, se autovalorizar, achar que se voltar para casa se sentirá diminuído, enfraquecido, vulnerável. Isso faz com que o teu marido e a tua esposa fiquem arredios e distante da volta. Então você precisa orar para que Deus quebre o orgulho. O orgulho vem ser muito próximo da soberba ali, da prepotência. Então a Bíblia vai falar que a soberba é o princípio da queda. Então você precisa orar para que o teu marido, para que a tua esposa não tenham orgulhos, que o orgulho possa ser quebrado. Lembrando, querido, que os sentimentos eles são bons. Tá? Os sentimentos, eles são bons. Até certo ponto, você precisa controlá-lo. Se você não controlar os teus sentimentos, ele acaba te dominando e aí você se torna enfraquecido. A Bíblia vai falar lá em Provérbios 16:32 que aquele que controla os seus sentimentos é mais feliz do que aquele que domina uma cidade inteira. Então é importante você controlar os seus sentimentos. Seu marido também precisa ter o controle dos sentimentos. Ter orgulho é bom? Autopreservação é bom? É muito bom. Mas a autopreservação que te impede de realizar algo bom na tua vida, na vida da tua esposa, do teu esposo ou na vida dos filhos, isso acaba sendo ruim. Então é preciso que este orgulho negativo possa ser quebrado da vida do teu esposo. E o orgulho impede muito. Tem gente muito orgulhosa que não dá o braço a torcer porque não quer se ver na condição de enfraquecido, de fragilizado. Então, ore nesse sentido. Um outro sentimento muito comum que a gente vê na volta dos cônjuges para casa, ou antes dele voltar, ou depois que ele voltou, é a questão da vergonha. Ele se sente muito envergonhado diante de tudo que aconteceu. Pesa aí sobre essa questão, a questão da culpa. Ele ainda se sente muito culpado, não conseguiu se perdoar ainda pelo que fez a você, pelo que fez a família, aos filhos, ou a família toda de uma forma geral, a igreja, a comunidade em que ele está inserido ali. Então a vergonha é um dos fatores que mais desestimula a volta para casa e quando já voltou para casa, desestimula a permanência no lar. Então é importantíssimo a oração nesse sentido.
orar pela quebra de orgulho, orar para desfazer esta vergonha e inserir no teu marido, inserir na tua esposa o processo de auto-perdão. Você perdoou teu marido, você perdoou a tua esposa, mas eles precisam se perdoar. Errar, todo mundo erra, acaba acontecendo, reconhece-se o erro, arrepende-se e muda de vida, muda a situação, mas é preciso perdoar a si mesmo. Saber que em algum momento se tornou vulnerável ao pecado, o pecado entrou, fez toda a destruição, mas a partir que você se arrependeu e está consertando o erro, o peso da culpa não pode mais incidir sobre você. Você precisa se perdoar. Então é preciso orar pela vida do teu marido, pela vida da tua esposa, para que haja esse auto-perdão. Muitas vezes Deus já perdoou, você já perdoou, mas o marido e a esposa que estava abandonado lá, que tinha abandonado a família, acaba não se perdoando. Então é preciso orar por perdão, eles se perdoando, e aí não venham sentir essa vergonha de você, dos filhos, da família, da igreja, da sociedade, de uma forma geral. Então tem que orar nesse sentido. Um outro ponto, um outro sentimento muito importante que é preciso que você ore é a questão da insegurança. Seu marido sempre estará pisando em ovos, tá? Isso é algo muito importante que você ore e aqui que você haja também, tá? É importante a oração e a ação. Antes dele voltar para casa, é só a oração. Depois que ele voltou para casa, você precisa ter atitudes que o façam se sentir seguro. Tanto o marido quanto a esposa que regressa para o lar. Tá? Precisa orar para que a segurança se estabeleça ali na vida dele, o sentimento de segurança possa ser nutrido na vida do teu marido, na vida da tua esposa, mas você também precisa ter atitudes que venham estabelecer essa segurança na vida dele. É importante. Por que ele está sempre pisando em ovos? Porque ele vai conhecer a palavra de Deus. Ele vai conhecer. Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai regenerar, e ele conhecendo a palavra de Deus, ele vai ter o objetivo de cumprir e aí ele regressa para casa. Mas a questão toda é o seguinte: ao ele querer cumprir a palavra de Deus e voltar para casa, vai bater insegurança. Por que insegurança? Porque agora ele conhece que o plantio que ele fez terá uma colheita. Que tudo aquilo que ele plantou de ruim vai ter uma colheita. Então ele fica inseguro quanto ao fato de você, de repente, retribuir o que ele fez para você em algum momento. Não só na questão da traição, mas em diversas questões. E ele também se sente inseguro com relação ao amor que você, como esposa, ou esposo, ou os filhos, ou a família, vai dirigir para ele. Se será um amor verdadeiro, se você vai confiar nele ou não. Enfim, tem toda essa insegurança que precisa ser trabalhada. Você precisa demonstrar que você confia, demonstrar que o erro que se cometeu não vai ficar marcado, não vai ficar uma estigma na vida do teu marido, na vida da tua esposa, porque em um momento ele cometeu um erro. Em um momento da caminhada, um momento da vida, ele errou. Então você precisa orar para que ele se sinta seguro e ter atitudes que demonstrem para ele que ele pode sim viver uma vida com você e tendo segurança de que as coisas vão caminhar bem e que vocês vão enfrentar as dificuldades do dia a dia aí juntos, até mesmo as consequências do próprio pecado dele que você vai ter, vai estar junto para segurar a barra, né? Para ajudar ele a suportar aí as consequências da colheita do plantio errado que fez, tá? E por último, eu quero falar sobre o medo do débito. Esse medo do débito, querido, é até interessante o nome, né? Eu não quis deixar só medo, eu quis colocar o medo do débito, restringir o medo a esse débito. Porque na vida do teu cônjuge vai parecer que ele sempre tem uma conta para ser paga com você. Que essa conta nunca vai zerar. Que pelo fato dele ter errado, isso também envolve a questão do auto-perdão, do auto-se-perdoar, que, insisto, você precisa orar desde já para que ele venha se perdoar pelo erro que cometeu, tá?
se perdoar lá, não, se perdoar para voltar para casa, tá? Não é para ele se sentir bem do jeito que ele tá lá com a outra mulher, é para ele se sentir bem para voltar para casa. Isso é muito importante. E este medo do débito, querido, ele sempre tem medo de que ele não pode pisar na bola mais nenhuma vez, porque se ele pisar na bola, aquilo que ele fez lá em 1800 vai ser jogado na cara dele. Como se aquela dívida nunca pudesse ser paga. E você precisa, novamente eu digo, a oração é importante para que ele venha se perdoar, tudo, mas você precisa demonstrar que a conta já foi paga, que não vai haver uma cobrança lá na frente, que ele te traiu, né? Ele te traiu, ele abandonou a família. Aí ele volta para casa, aí ele esquece de pagar uma conta. Esqueceu. Deu um furo, ele gastou o dinheiro com outra coisa, esqueceu. Aí você vai lembrar, poxa vida, você esqueceu de pagar uma conta, realmente você não valoriza a família, lá atrás você já abandonou, agora você está tomando esse tipo de atitude. Isso você não pode fazer, isso você não pode fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque é como se a conta lá atrás nunca fosse paga, nunca tivesse ali um pagamento por aquilo, que a dívida nunca se extinguisse, que sempre ele estaria sujeito a uma penalidade pelo que ele fez lá atrás. E tudo que ele fizer hoje será comparado ao que foi feito lá atrás. Então, querido, você precisa orar por estes 4 sentimentos: orgulho, vergonha, insegurança, medo desta cobrança, deste débito que fica pendente, né? Que não pode ficar pendente, você precisa perdoar verdadeiramente, não lembrar mais, e orar para que essa culpa que eles sentem, que ele possa se retirar. Isso nós estamos falando de sentimentos para a volta, tá, querido? Não confunda oração para que o seu marido se sinta bem lá com a amante, que ele não tenha culpa nenhuma lá com a amante do jeito que está. Nós estamos falando de sentimentos para a volta do cônjuge para casa, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e ore sem cessar. Que Deus abençoe.